Queridos irmãos, quero trazer uma reflexão para o dia de hoje, que é baseada numa das cartas do apóstolo Paulo, a segunda carta que ele escreve à comunidade de Corinto, no capítulo 12, versículos 2 a 10, que passo a ler. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que nenhum homem tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta à comunidade de Corinto, ele abre o seu coração para aquela comunidade e vigorosamente defende o seu apostolado contra os falsos mestres que tentavam destruir o seu trabalho. Ele escreve muito mais a respeito de si mesmo e dos seus sentimentos aqui do que em outras cartas. Nessa carta, o apóstolo Paulo ele se mostra um exemplo maravilhoso de liderança, um exemplo que busca unir uma comunidade machucada pela divisão. Ele assim o faz, principalmente quando fala da obra de Deus entre os coríntios, por meio do evangelho que os conforta e que cura as suas feridas. Além disso, a segunda carta destinada aos coríntios é escrita para mostrar que, mesmo sendo Paulo apóstolo de Cristo, algo que alguns tinham por inverdade, muitas são as tribulações e dificuldades que ele encontra no caminho. Quando nós lemos o capítulo 12 dessa carta, nós somos apresentados a uma história de um homem que 14 anos atrás pôde estar na presença de Deus e ver ali coisas maravilhosas, das quais os olhos humanos não viram. Este homem do qual o apóstolo Paulo fala é ele mesmo, pois 14 anos antes, mais precisamente a caminho da cidade de Damasco, Paulo se encontrava na posse de cartas para prender os cristãos. Ali, o apóstolo foi surpreendido por Jesus, com o qual teve uma experiência. Como o próprio Paulo diz, ele não sabe se essa foi uma experiência na qual ele partilhou em terra com seu corpo físico e lhe foi mostrada, ou se ele subiu aos céus para estar com Deus. Sabe-se apenas que, além de verdadeiramente se converter a Cristo, Paulo pôde ver coisas que nenhum outro homem viu. E Deus, ele não deixou com que o apóstolo as visse para então se gloriar e dizer ser melhor ou mais merecedor de estar na presença de Deus. Deus assim o fez para que este homem entendesse a grandeza e a dimensão do poder de Deus e pudesse vir a segui-lo. Essa experiência foi para Paulo tão especial que, diante dos coríntios, entre os quais muitos os criticaram e menosprezaram, ele a compartilhou. É interessante que Paulo ele guarda para si essa informação durante 14 anos.
E durante esse tempo, ele não tomou a atitude que muitos dos cristãos tomariam. Ele não se encheu de orgulho e saiu a contar isso a todos quantos pudessem ouvir. Pelo contrário, Paulo só anunciou essa mensagem quando precisou defender que, diferente de muitos, a sua mensagem era verdadeira e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Paulo é alguém que nunca precisou se vangloriar, pois, como ele mesmo diz, não eram as suas falas sobre si mesmo mais importantes, mas sim aquilo que ele dizia e demonstrava como cristão. E Deus nunca o deixou de amparar. Em diversos momentos, Deus foi o seu guia e o seu fortalecedor. E para que Paulo nunca se exaltasse, Deus lhe deu um espinho na carne. O texto ele não nos fala qual a enfermidade de Paulo, apenas nos lembra que dia após dia ele é atacado por ela, quase que como recebendo punhaladas e não deixando seu corpo ser totalmente curado. O apóstolo, ele tenta por 3 vezes pedir a Deus para que retire dele essa enfermidade. E aguardando um sim de Deus, ele é surpreendido quando a resposta é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus ele permite um espinho na carne de Paulo para que este não se orgulhe por aquilo que faz. Deus lembra ao apóstolo Paulo que ele não é Cristo, que ele não é como um Superman e que sim, ele vai passar por sufocos e dificuldades. Mas são nessas dificuldades que Paulo entende que ele é fraco e pequeno, mas que Deus é forte, é poderoso e que na fraqueza humana Deus demonstra o seu poder. Por mais que Paulo tentasse, sua força de pregar a palavra e de adentrar os corações nunca seria grande como a de Deus. Pois Deus, em sua infinita glória, é aquele que não apenas coloca as palavras certas na boca de Paulo e da minha, mas é aquele que, através do agir do Espírito Santo, faz a palavra adentrar em nossos corações e nos impulsiona a vivê-la e levá-la adiante. Deus quer dizer a cada um de nós, assim como o apóstolo Paulo e a comunidade de Corinto, que é necessário e que Ele permite que nós passemos por lutas e dificuldades em nossas vidas. Ele assim o faz para nos lembrar que nós somos frágeis e finitos. Que por mais que nós tentemos seguir em frente pelas nossas forças e vontades, só Deus sabe o caminho certo a seguir. Só Ele sabe o melhor caminho para cada um de nós. E o mais importante, é Deus que neste caminho, onde nós nos tornamos fracos, Ele e o seu poder, que nos dão forças para sermos melhores. Melhores para nós mesmos, mas também para seguirmos a Deus e ainda olharmos para o nosso próximo. Que assim, quando assim nós entendemos e cremos, Deus ele opera coisas grandiosas por meio de frágeis instrumentos. Por conseguinte, os nossos corpos, por causa da vontade de Deus, devem se tornar obedientes a Deus. Não para compensar a esperança que Ele nos dá, mas em gratidão pelas suas bênçãos derramadas. Quando o espinho na carne de Paulo coloca em situação de total dependência de Deus, então ele se torna, acima de todos, um instrumento muito útil nas mãos do Pai. Nós, como cristãos que amam a Deus e entendem a justificação por graça e fé, devemos tornar-nos dia após dia instrumentos nas mãos daquele que melhor sabe manuseá-los, daquele que os usa com perfeição. Que ao invés de sermos instrumentos que ficam jogados num canto, que se sentem meio enferrujados e gastos pelo tempo, nós possamos lembrar que nas mãos certas, todo e qualquer instrumento é bem utilizado. Que Deus assim nos conduza e nos ajude na caminhada. Amém.
sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Ó, toma em mim morada, em ti eu posso vencer. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Meu corpo, alma e mente, a ti eu quero render. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Que eu cumpra a tua vontade, regido por teu poder. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser.